Quero meditar com a gente aqui na palavra João capítulo 6, no verso 51, vai dizer assim: eu quem? Jesus falando, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém, amém, amém. Se liga para mim aqui, senão minha voz vai acabar. Há uma passagem que Jesus está anunciando, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo mundo precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Ninguém entende nada. As pessoas começam a se alvoroçar e alguns começam até a ir embora dizendo que esse cara é doido, cara, a gente não vai comer ninguém não, a gente não é canibal, a gente não é vampiro para beber sangue, não entende nada, viram as costas e vão embora. Mas deixa eu te dar um contexto aqui. Os judeus, o povo daquela época, o contexto onde isso está sendo escrito, onde essa cena acontece, existia uma profecia para esse povo de que viria um Messias, viria um Salvador para os judeus. Os judeus estão sendo nessa hora exprimidos, esmagados pelo governo romano. Eles estão esperando ardentemente que venha o Messias, aquele que os antepassados, os profetas falaram tanto. Esse povo, eles eram cuidadosos, eles liam a palavra, a Bíblia que eles tinham, os livros que eles tinham, eles conheciam, estudavam a história, e toda a história, todos os profetas apontavam para o Messias, essa profecia de que viria o Messias, o Salvador. E todos eles aguardavam esse Messias, mas na cabeça deles, esse Messias viria em forma de um grande rei, um rei davídico, um rei como Davi. Assim como o rei Davi, que é famoso até hoje em Israel, na história deles, esse rei viria como um novo rei Davi, que iria vencer todos os seus inimigos. Ou então viria como o Filho do Homem, de uma forma celestial, que iria de uma forma sobrenatural transformar tudo. Só que não era essa a proposta de Jesus e não era o tempo disso acontecer. Jesus se apresenta como Messias, mas na forma humilde, como homem entre os homens.
E aqueles homens que estudaram tanto a palavra, estudaram tanto as profecias, estudaram tanto sobre os Messias, quando ele aparece, não o reconhecem. Falam, não, esse daí não, esse não é o Messias. O Messias vai ser um rei, o Messias vai vencer inimigos, o Messias vai vencer guerras, o Messias vai ser alguém sobrenatural e poderoso. Esse daí não, esse daí está falando que ele é pão. A gente não precisa de um pão, a gente precisa de um rei. A gente não precisa matar a fome. A gente não precisa de um padeiro, a gente precisa de um rei. A gente precisa de um salvador, de um libertador. Embora uma outra passagem de João, Jesus acaba de multiplicar pães e peixes, mata a fome de quase 5.000 pessoas. Aí eles falam, não é possível, esse cara deve ser o Messias. Ele deve ser o Messias. Pegam Jesus pela mão, começam a arrastar. Não, cara, você tem que se tornar rei. Você tem que ser o nosso rei. Imagina ter um rei que multiplica pão e peixe. Ninguém vai passar fome mais nessa cidade. Ninguém vai passar fome mais nessa nação. E Jesus foge deles. Eles falam, não, esse cara é um fajuto, é um farsante. Imagina, o nosso Messias é um rei, é alguém que vence. Só que o reino de Jesus é invisível. Esse Jesus, ele traz um reino invisível. O reino de Jesus não estava exterior, não estava do lado de fora. O reino de Jesus estava na pessoa de Jesus. Não por obra exterior, mas do lado de dentro de forma invisível. E o que Jesus veio fazer? Ele veio cumprir as profecias. As profecias diziam que era um rei que ia vencer batalhas. E foi exatamente o que Jesus veio fazer. E ele começa então a destruir as obras de Satanás, as obras da maldade, as obras do diabo. Só que isso é invisível. Eles queriam um político, eles queriam um governo político. E Jesus traz um governo invisível, espiritual e sobrenatural. Lá no comecinho, lá em Gênesis, Deus faz o homem do pó, do barro, e sopra nele um espírito, um fôlego, é a mesma tradução. Sopra nele um vento, sopra nele um fôlego do próprio Deus. Ele sopra na narina do homem e ele passa a ter vida. Passa a ter vida. Passa-se o tempo, você conhece a história, Adão e Eva, eles pecam no jardim e saem do jardim. E o espírito deles que estava morto por causa do fôlego de vida de Deus, agora passa a ser, o espírito que estava vivo por causa do fôlego dele, de Deus, passa agora a estar morto por causa do pecado. E o pecado é por causa da desobediência. Só que depois a história vem, Jesus aparece, essa passagem que a gente está falando de João 6, depois disso ainda Jesus é crucificado na cruz, Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele aparece aos seus discípulos mais uma vez depois de ressuscitado. Os discípulos estão numa casa, conversando, reunidos, Jesus aparece para eles e fala, meu paz seja com vocês, e sopra sobre eles, e diz que o espírito de vida entra neles de novo, e eles passam a ter vida de novo, pelo sopro de Jesus. Mas eles estavam mortos? Eles estavam vivos, mas o espírito estava morto. A vida de Jesus é uma vida invisível, não é visível, não é palpável, não é carne, é espírito. Aqueles caras, aqueles judeus, aqueles fariseus, aqueles homens que estavam em volta de Jesus, quando Jesus está falando, eu sou o pão vivo, quem come de mim vai ter vida. Eles não entendem, porque eles estavam pensando que Jesus estava falando de carne, de pão, de farinha, de trigo. E Jesus estava falando de espírito. Deus é espírito. Deus não é carne. E Deus se relaciona com o homem em espírito. Ele não vai se relacionar com a sua carne. Ele não vai se relacionar com o teu dinheiro. Ele vai se relacionar com o teu espírito. Jesus sopra, traz vida para aqueles homens de novo.
porque nós estávamos mortos. E aqui entra uma palavra que chama redenção. É isso que quer dizer redenção. Estávamos mortos, mas por causa de Jesus agora estamos vivos. Isso chama-se redenção. Na história, a primeira vez aparece essa palavra, redenção. Homens que estavam mortos no seu espírito recebem vida de novo. Homens que um dia foram vivos, morreram e voltaram a viver. Gálatas 3:27. Todos que se batizaram com Cristo, de Cristo se revestiram. Esse batismo que a gente acabou de presenciar é Cristo revestindo essas pessoas. Esse batismo aqui é por fora, mas o sopro de Jesus de vida é por dentro. Então revestidos de Cristo e vivos por dentro agora. Um espírito vivo, é isso que Deus quer para você. É essa história de Deus para você voltar a viver. Um espírito vivo, aquele exemplo que eu sempre gosto de usar, um receptor ligado. Sabe, se você sintonizar agora em qualquer rádio aí no seu celular, no seu aparelho, no seu carro, a hora que você ligar o rádio vai estar tocando uma música. Você está ouvindo a música agora, da 89 FM, a Rádio Rock? Você está ouvindo agora? Não, mas está tocando. É só alguém sintonizar que vai ouvir. Por que você não está ouvindo? Porque você não está sintonizado agora. Mas se você ligar o receptor do rádio, vai tocar. Deus está sempre falando, Ele não para de falar em toda a história da humanidade. Sabe por que talvez você não está ouvindo até hoje? Porque o seu receptor estava desligado. Mas sabe o que Deus quer fazer? Te dar vida, te ligar, um espírito vivo. A hora que você ligar, cara, você vai passar a ouvir a voz de Deus. Você vai passar a ouvir o que Ele está falando. O profeta Isaías falou assim: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória, é uma verdade. Nesse exato momento, nesse prédio que a gente está aqui agora, na Avenida Queiroz Filho, 1705, esse lugar está cheio da glória de Deus. Lá na sua casa, sabe, lá na sua casa, está cheio da glória de Deus. Sabe, lá na Industrial, na Avenida Industrial, está cheio da glória de Deus. Sabe, lá em São Paulo, na Cracolândia, está cheio da glória de Deus. O mundo todo está cheio da glória de Deus. Mas por que eu não estou sentindo, pastor? Por que a minha vida é tão triste? Por que a minha vida é uma desgraça? Por que a minha vida é zoada? Mais para frente o profeta Oséias, se não me engano, ou Joel, vai dizer assim: vai vir um dia que o Espírito vai ser derramado e todos terão conhecimento da glória de Deus. Então, mais do que uma religião, sabe, cara, eu quero te dizer que a verdade é de um Espírito que veio para entrar dentro do homem e conectar, ligar, dar vida de novo. E quando isso acontece, a gente começa a ter percepção da glória de Deus à nossa volta. Isso chama-se vida. Isso chama-se vida, à luz da palavra. Se você for nos livros de biologia e procurar qual é a definição de vida, você vai encontrar uma coisa que também a vaca também tem, um cachorro também tem, que simplesmente consiste em comer, fazer as necessidades e dormir. Biologicamente isso também chama-se vida. Só que toda a história de Deus, lá de Gênesis, não é isso que a palavra chama de vida para você. Deus não te fez a imagem e semelhança dele para você acordar, trabalhar, comer e voltar a dormir. Isso não é vida. Tem muito mais. Tem muito mais no Senhor para você. Tem muito mais de vida para nós. Vocês estão aí, amém? Quem está com o Espírito vivo, amém. Sinto Jesus, eu sinto o Espírito movendo algumas coisas aqui. Não é só essa água aqui que se moveu hoje, não. Quando a gente olha para a história, lá em Gênesis, lá desde o comecinho, toda a obra do diabo, toda a obra de Satanás é a mesma.
A base para a maldade dele consiste no simples fato de distorcer o que Deus é e o que Ele diz. Só isso. Você não vai ver o diabo pegando uma arma, colocando na cabeça de ninguém e falando: tira a sua própria vida, tira a sua própria vida. Você não vai ver o diabo bolando uma seda com uma erva e dizendo: fuma, 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 coloca aí na boca, enfiando na boca. Você não vai ver o diabo pegando na mão de um homem e falando: agora dá na sua mulher. Você não vai ver isso. Essa não é a obra do diabo. A obra do diabo é só distorcer quem Deus é e o que Ele disse. Deus disse: vivam, e Ele diz: não há vida. Lá quando a serpente pega Eva e fala: come do fruto proibido. Não, mas Deus disse que não é para comer. Não, eu acho que Deus não disse a verdade. Não, eu acho que Deus, na verdade, Deus não quer que você seja igual a Ele. Coloca em xeque quem Deus é. Tudo consiste em colocar em xeque quem Deus é e o que Ele disse. Sabe, mas nessa hora aqui, com muita autoridade, eu dou uma ordem para que toda a voz de Satanás se cale agora, porque só Deus vai falar nesse lugar aqui. Só Deus está falando nesse salão aqui desde o começo. E Deus quer te dizer quem Ele é e o que Ele disse acerca da sua vida. Ele diz: quem comer de mim terá vida. E Satanás distorce, dizendo: não, quem tiver dinheiro vai ter vida. Quem tiver um relacionamento, marido, mulher, homem, terá vida. Essa não é a verdade de Deus. Mas aí entra um processo de redenção na nossa vida. Se você, eu não vou ler para a gente economizar tempo, mas anota para você ler na sua casa, Gênesis capítulo 3, verso 8 em diante. É a passagem onde Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido, eles se tocam de que eles estão nus agora. Até então havia inocência e pureza no homem, eles percebem que eles estão nus. Eles pegam folhas e cintas de figueiras para se fazerem roupas e se esconderem a sua nudez. É nessa hora que Deus aparece no jardim, porque todo dia Deus ia no jardim conversar com eles. E Deus aparece para eles e fala: por que vocês estão vestidos? Porque nós estávamos nus. E quem falou que vocês estavam nus? E aí começa um diálogo. Só que também começa um processo, é onde começa a queda do homem, mas também dá-se início a um processo de redenção na nossa vida. Fazer roupa, fazer cinta de figueira, chama-se religiosidade. Fazer roupas, fazer cintas de figueiras, chama-se obras de justiça própria. Deixa eu dar 10 cestas básicas, porque eu sou uma boa pessoa. Deixa eu fazer isso, porque eu preciso me tornar uma boa pessoa. Deixa eu fazer aquilo, porque eu preciso me tornar uma boa pessoa. Deixa eu fazer não sei o que lá, porque assim eu vou me tornar uma boa pessoa. Deixa eu ir para o culto, deixa eu ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja porque eu preciso me tornar uma boa pessoa. Deixa eu te falar, essa não é a obra de Deus. A obra de redenção aqui começa ali em Gênesis, dizendo: eu vou dar um filho para essa mulher aqui, e o fruto, a semente dessa mulher aqui vai esmagar a cabeça de Satanás, e tudo que ele fez vai ser desfeito. Em Efésios 6:10 ele diz que deu para nós um cinturão da verdade. Você não precisa de cinto de figueira nenhuma, você precisa de Cristo, é o próprio Cristo. Quem justifica você é o próprio Cristo. Quem se faz no seu lugar é o próprio Cristo.
Depois dessa passagem de Gênesis, você vai ver que Deus vai lá e mata um animal, e com a pele do animal faz roupa para os homens, com a pele dos animais, então para os homens. Sabe o que isso simboliza lá em Gênesis? Ele está dizendo assim: vai chegar um dia que eu vou dar o meu filho, ele vai se chamar Cordeiro Santo, e eu vou matar ele, e com a pele dele, com ele mesmo vocês vão se vestir, e todo o pecado vai ser tirado de vocês. Foi exatamente o que acabou de acontecer aqui. Cara, se você entendeu que você é um pecador desgraçado, que você é a zica do pântano, cara, é isso que você precisa. Só de Cristo que você precisa. Você não precisa de cinta de figueira, de uma religiosidade de obra própria. Você precisa do próprio Cristo. Só Ele pode te dar redenção. Em seguida, qual é a característica no processo de redenção? O homem e a mulher começam a colocar culpa um no outro. Culpa um no outro. O que é isso? Fuga da responsabilidade. Fuga da responsabilidade. Enquanto eu me ocupo de dar desculpa, eu não me torno a solução. Enquanto você se ocupa de ficar dando desculpas, é culpa da minha mulher. Eu não tenho uma vida legal porque é culpa do meu marido. Eu não tenho uma vida legal porque é culpa da minha história, da minha família. Enquanto você se ocupa da desgraça, você vai adiando de se tornar a solução. O que você acha que Deus tem para você, querido? Ele tem vida para você. Ele tem vida para você. Deixa eu te dizer, você não nasceu para ser um pedido de socorro. Você nasceu para ser a resposta do mundo. Você nasceu para ser a resposta, a solução dessa cidade, a solução da sua família. Enquanto Adão e Eva ficou colocando a culpa um no outro, cara, alguém precisa se levantar como a solução. Eu não sei quem foi que errou nesse casamento, mas eu me levanto como a solução. Vem cá, me perdoa. Vem cá, eu não tenho sido um bom homem. Vem cá, eu não tenho sido uma boa esposa. Enquanto a gente se ocupa das dores, a gente vai adiando de se tornar a solução. Mas lá começou um processo de redenção, e você não precisa mais entrar por esse caminho de dor. Você pode entrar por um caminho de vida chamado Cristo. Cara, mas eu tenho tanta zica, tanto problema, pastor, você não sabe. Eu acho que eu piquei salsinha na tábua do mandamento, levantei a saia do padre, vi gato preto, taquei pedra na cruz, porque eu sou muito azarado. Tudo de errado acontece na minha vida é uma desgraça. Hebreus 4,16: chegai confiadamente ao trono da graça, a fim de encontrar socorro e misericórdia no tempo oportuno. Corra para o trono da graça, cara. Corra para lá. Lá não está dizendo assim: quem for santinho, maravilhoso, lindo, bonitinho, tchutchuco da mamãe pode vir. Cara, Jesus vai dizer assim: eu vim para o que se havia perdido. Eu vim para o tosco. Eu vim para o doente. O são não precisa de remédio. Eu vim para quem precisa de remédio. Se você é essa pessoa, você está no lugar certo, você está ouvindo a coisa certa para a tua vida. E terceira característica no processo de redenção. Nessa cena de Gênesis 3:8, você vai ver que Deus fala assim: agora você, Satanás, você, para o resto da sua vida, você vai rastejar. Para o resto da vida você vai comer pó. Para o resto da vida você vai andar na terra. Mas ele começou um processo de redenção. Em Efésios 2:6 ele vai dizer que os nossos lugares são lugares celestiais. Deixa ele comer pó, cara. Vamos para as nuvens. Vamos para os lugares celestiais com Deus, porque lá é o nosso lugar. O lugar de Satanás é comer pó, é na terra. O nosso lugar é com Deus, lugares celestiais. Deus não come pó, Deus não rasteja. Deus habita em lugares celestiais. Satanás só consegue te tocar quando você sai da posição. Se você estiver na tua posição que Deus tem para você, cara, ele não te toca. E o teu lugar é Efésios 2:6, lugares celestiais. Comer pó fala de comer das obras da carne, porque o homem é pó, o homem é barro. Satanás, ele se alimenta do que nós produzimos. Mas quando Cristo vem viver dentro de mim, eu paro de produzir o que a minha carne quer produzir. Eu passo a produzir o que o Espírito de vida quer produzir.
Um homem cheio de Deus, Satanás passa fome. Aleluia, cara. Um homem cheio de Deus, Satanás passa fome. Quem aqui está afim de fazer Satanás passar fome? Levanta a mão. Sabe, Jesus nasce de Maria, ele vem como homem. E só aqui já tem uma grande lição para nós, porque o Deus do universo, Deus, lá no Gênesis, façamos a terra, está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo já está lá, Ele está lá criando todas as coisas. Esse mesmo Deus, Ele vem como homem, então Ele precisa vir como um embrião, pequenininho, no útero de uma mulher. O Deus Criador, Ele precisa esperar 9 meses dentro da barriga de uma mulher. Sabe qual é a distorção de Satanás hoje em dia? Ansiedade e pânico, ansiedade, pressa, rápido, pressa, pânico. Se o Criador pôde esperar 9 meses para alguma coisa acontecer, querido, tá tudo certo, tá tudo bem com a tua vida, com a minha vida. Quando Deus vem habitar dentro de mim, sabe o que acontece? Vida. Sabe o que a ansiedade faz? Morte. Sabe o que a ansiedade faz? Síndrome do pânico, depressão, morte. Sabe o que o espírito de vida faz? Vida. Talvez hoje você só veio aqui essa noite, você achou que você ia vir prestigiar o teu brother, teu amigo, teu parente, mas você veio ouvir uma palavra, e a palavra é de vida para você essa noite. Eu não sei tua história, não sei teu passado, não sei teu futuro também, eu não sei o que você fez, o que você deixou de fazer. Eu só quero cooperar com o Espírito Santo. O Espírito Santo só fala para dizer isso: vida. Talvez você chegou cheio de culpa, cheio de peso, dizendo: cara, eu não mereço. Esse negócio de andar com Deus é para cara embaçado, é para gente certinha, eu sou uma desgraça. Cara, Deus quer você, Deus te ama, Ele quer você. Ele nasce como um homem, anda entre os homens, mas vai para a cruz. E na cruz ele morre. Na cruz é esmigalhado, ele é espedaçado, ele é moído. Isaías 53. Na cruz, eu gosto muito disso. Vou economizar para não a gente ficar fazendo conta. Mas antes de ser crucificado, Jesus é açoitado por guardas romanos. E o chicote dele tinha 9 pontas. Cada ponta era uma bola de ferro com um osso pontiagudo, para que cravasse na carne de Jesus, na carne de quem está sendo açoitado, e quando puxasse, rasgasse a carne. Quando Jesus vai para a cruz, ele já está moído. Ele já está moído. Diz os historiadores que provavelmente as costelas já estavam à mostra, provavelmente já haveria infecções. Alguém em infecção talvez vai ter febre. Jesus queimou por mim e por você. Por isso que a gente não poupa em queimar por Ele. Piada interna, né? Mas se a gente faz as contas para cada açoite de Jesus, contando os cravos da cruz, a coroa de espinho e a lança transpassando o seu corpo, dá exatamente 365 chagas, marcas, uma para cada dia do teu ano. Quando você acordar de manhã, você fala: hoje Jesus tomou uma por mim, para que eu não tome. Obrigado, Deus, que dia incrível que eu vou ter hoje. Eu não vou tomar chicotada hoje, porque Ele já tomou há 2019 anos atrás. Ele andou entre os homens, mas depois disso, ao terceiro dia, no domingo de Páscoa, Ele ressuscita vivinho da silva.
vai para os céus. Mas o Jesus que andou entre os homens, agora Jesus habita nos homens. Ele não está mais andando entre nós, agora está habitando dentro de mim. Mais para frente, na última Santa Ceia, antes de ser crucificado, Jesus está com seus discípulos, ele parte o pão, e aí ele explica essa passagem. Está vendo esse pão? Esse é o meu corpo, essa é a minha carne, partido por vós, em favor de muitos. Comam. Está vendo esse sangue, está vendo esse vinho, esse cálice? Esse aqui simboliza o meu sangue derramado. Bebam. Satanás, o inferno, os demônios e toda a galera da época falando: agora nós pegamos Jesus, agora nós matamos Jesus, nós acabamos com esse Messias. Sabe o que acontece depois da cruz? Esse pão é partido e se multiplica pela humanidade, pela história, em milhares de Cristos, em milhares de Cristos, em milhares de Cristos. Isso quer dizer cristão, um Cristo. Tua preocupação não está com as regras, não está com o reino exterior, mas está com o invisível, o Espírito de vida habitando dentro de você. Eu te convido a ficar em pé no teu lugar. Feche seus olhos. Mais do que o batismo por fora, não para aí não, é só o começo. Existe um espírito de vida querendo te encher, existe um espírito de vida querendo inundar dentro de você, existe um espírito de amor querendo entrar dentro de nós. E o convite para mim e para você essa noite é deixar que esse espírito de vida entre dentro de você. Como eu disse, eu não conheço tua história, eu não sei o que você está passando, eu não sei quanto tempo você está na igreja, eu não sei que igreja você vai, você não vai, deixou de ir, isso não interessa, isso Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado que você é alguém que foi projetado por Ele para ter uma vida incrível, e a ansiedade, o pânico, a depressão não pode vencer você, não pode ser maior do que Ele mesmo. O Espírito de vida quer entrar dentro de mim, entrar dentro de você, fazer uma habitação, morar dentro de você e conviver dentro de você, fazer transbordar o que Ele tem para você. Feche os seus olhos. Se você já sabe orar, erga as suas mãos, comece a falar com Ele, peça para que Ele invade, entre dentro de você, entre dentro.